Que bom estarmos juntos mais uma vez, né? Para estudarmos a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Romanos. Esta é a segunda aula, né? Segunda aula. Vamos falar sobre a palavra do Senhor. Na aula passada, um aluno me perguntou: Pastor, Paulo não estava preso? O senhor falou que ele estava na casa de Gaio. Na realidade, eu falei algumas coisas e não mostrei na Bíblia, né? Não mostrei os versículos, né? Então agora deixe-me mostrar um pouco, né? No capítulo 1 de Romanos, versículo 7, a carta foi dirigida para os irmãos de Roma. A todos amados de Deus que estais em Roma. Essa carta foi dirigida para os irmãos em Roma. E Paulo estava na casa de Gaio, capítulo 16, versículo 23. 16, 23, diz assim: Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos também Erastos, tesoureiro da cidade, o irmão Quarto. Ele estava na casa do Silá, lá. E esta carta ele mandou para os irmãos de Roma, usando a facilidade que a irmã Febe ia sempre à cidade de Roma, e ele passou essa carta nas mãos dela para entregar aos irmãos de Roma, que congregavam lá em Roma. Versículo 1 e versículo 2 do capítulo 16. Recomendo-vos a nossa Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então está aí, né? Os textos mostrando que o apóstolo Paulo estava em Corinto, quando escreveu esta carta, hospedado na casa de Gaio. Deixa-me fazer uma pegadinha. Foi Paulo que escreveu? Paulo não escreveu esta carta. Quem escreveu esta carta foi Tércio, né? Olha o versículo 22 aqui do capítulo 16. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Tércio ou Tértios, né? Em grego, né? Ele escreveu o que Paulo estava ditando para ele. Estava falando e ele escrevendo. E ele aqui no versículo 22 do capítulo 16 diz: Eu, Tércio, escrevi. Então, eu gosto de brincar. Diz assim: quem escreveu a carta aos Romanos? O pessoal grita: Paulo. Eu disse: não, foi Tércio. Brincando, tá certo? Mas deixe-me dar também uma dica para você. Olha, quando você for estudar algum livro da Bíblia, você quer realmente estudar o livro, leia muitas vezes. Lá no seminário eu digo o seguinte: leia 20 vezes, 20 vezes o livro, e vá anotando, faça suas anotações. E ali você vai pegando aquilo que Deus está revelando para você, Deus está mostrando para você, você vai se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando. Depois disso, você vai ler em outras traduções, né? Eu gosto de ler na Revista e Corrigida, que é essa minha Bíblia aqui. Eu gosto de ler na NVI, tá? Eu tenho aqui, olha, eu tenho uma NVI em ordem cronológica. Eu tenho as 3 Bíblias. Então, a Bíblia em ordem cronológica, ela tem sido a minha Bíblia de cabeceira. Eu uso essa Bíblia o tempo todo, né? Eu tenho aqui toda rabiscada,
toda rabiscada, a Bíblia cronológica. E nós aprendemos muito no estudo da palavra aqui, com essa Bíblia. E até estudando, nós vemos onde é que ela está inserida na história. Inserida. Este livro é o sexto livro que o apóstolo Paulo escreveu, e é inserida aqui na ordem dos acontecimentos, né? Na ordem dos acontecimentos. Deixe-me ver que eu já pulei aqui, já mudei. Na ordem cronológica, a gente tem que olhar logo, senão a gente se perde, viu, irmãos? Tem que botar até uma marcação, senão a gente se perde. Vejamos. Segunda viagem de Paulo. Nessa segunda viagem, ele escreve os Coríntios. Tudo bem aqui, olha, estou me enrolando todo, né? Estou aqui. Achei. Tudo bem. Aqui. Ele escreveu quando ele estava na Macedônia, em Corinto. E aí ele chegou, né? Capítulo 2 Coríntios 13. Diz: graças a Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E ele viaja. Essa viagem está descrita em Atos 20. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar para a Macedônia, né? Aí ele escreve o livro de Gálatas, ali, escreve o livro de Romanos, aos Romanos, a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos. Então eu gosto de estudar aqui nesta ordem cronológica, porque nós vemos na história o que acontece a cada passo, tá bom? Bom, eu gosto do apóstolo Paulo, viu? Eu gosto do apóstolo Paulo e eu aprendo muito com ele. Aprendo muito nas escrituras, nos escritos dele. Eu aconselho você a ler, tá bom? Vamos voltar para o capítulo 1. Capítulo 1 da epístola de Paulo aos Romanos, que nós já fizemos assim um apanhado por cima, um overview, né? Fizemos assim um voo por cima, né? E agora vamos descer um pouquinho mais. Vamos capítulo por capítulo, tá certo? Antes de falar sobre o capítulo, eu estava falando como você estudar. Então você vai ler várias vezes. Depois você vai pegar os comentários, né? Que seja mais de um comentário. Aqui eu tenho, né? 1, 2, 3, 4 comentários do livro de Romanos, né? E vai pegar dicionários bíblicos. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 dicionários. Também o Aurélio, né? Né? Você vai pegar e vai estudar, vai aprender. Por que pegar comentários? Porque, amados, nós temos aqui a tradução da tradução, né? E esses doutores, eles pegam o original.
O que eu aconselho até é você pegar a tradução literal, pega a tradução literal, pega a corrigida, atualizada, a NVI, e estuda. E depois pega e procura aprender mais. Claro, o melhor professor é o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que nós devemos ser humildes e aprender com aqueles que têm mais conhecimentos, tá bom? Mais conhecimento. Muito bem, vamos ao capítulo 1. Capítulo 1, né? Paulo, ele se instala, né? E na cidade, está instalado na cidade de Corinto, e ele começa agora saudando o povo, né? Ele saúda o povo, né? Ele está ali, deixa eu pegar aqui meus escritos, tá? Ele saúda o povo e manifesta o desejo de visitar Roma. O apóstolo Paulo, ele não começou essa igreja. Ele não conhecia esta igreja. Ele tinha conhecimento de vários irmãos. É tanto que lá no capítulo 16 ele escreve para cada um. A igreja que se reúne na casa de fulano, na casa de cicrano, na casa de beltrano, parará. Ele escreve citando o nome, mas ele nunca tinha ido lá. E ele diz aqui no capítulo 1 que ele deseja visitar Roma. Tá? Ele queria visitar para entender ou para atender esse desejo que ele tinha no seu coração. E para pagar uma dívida de pregar o evangelho aos gregos, aos bárbaros, a todas as pessoas. Pagar essa dívida para todo mundo. E ele afirma que este evangelho, o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho que ele estava pregando, ele revelava o método de Deus para conceder justiça e justificar os pecadores. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os irmãos lá de Portugal estão acenando para mim, né? É para a salvação de todo aquele que crê. Tá? Ele cria verdadeiramente, pregou isso para todas as igrejas, todas as viagens, né, que ele fez, inclusive na sua última, ele pregava em todo. Eu fico pensando, né? Nós estamos passando por tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades, e às vezes nós focamos mais em nós mesmos, focamos mais nessa dificuldade, nesse problema, focamos naquilo que nós estamos passando e esquecemos ou deixamos de pregar. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pregando a palavra, eu estou ministrando, ajudando o outro. Me lembro muito bem quando o Paulo estava no navio, né? E o navio estava indo a pique. Ele disse o seguinte: olha, estou na mesma posição de vocês, mas o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me falou nesta hora. Me falou. Ah, irmãos, nós temos um Deus tão grande, nós temos um Deus tão maravilhoso, nós temos um Deus tão poderoso. E esse Deus fala conosco. Então, vamos aprender com o apóstolo Paulo. Ele tinha certeza, não se envergonhava. Pois, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de salvar
salvação de querer. Primeiro do judeu e também do grego, dos romanos, dos que estavam governando. O grego ele quer falar grega, né? Eu não me envergonho, porque o evangelho tem poder. Amém? Amém ou não? Do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, ele vê que toda a humanidade tem necessidade da graça, da justificação de Deus, da graça justificadora, da graça que opera em nossas vidas. Então, a partir do versículo 18 do capítulo 1, né, ele vai mostrar essa graça, que todos pecaram, né? No capítulo 3, ele mostra isso, todos pecaram. Se todos pecaram, todos nós precisamos desta graça, né? Os judeus pecam, todos pecam. Então os gentios se desviaram de Deus e eles continuam cada dia sofrendo mais. O que estamos vendo aqui no nosso país, em vários países, o sofrimento, gemido das nações. O que temos visto é que o Senhor estendeu a sua mão. São terremotos, são pragas, são enchentes, são tantas coisas que têm acontecido. Então aqui no capítulo 18, né? Porque os gentios não reconheceram. Olha o que é que diz aqui, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Não glorificaram. Alguns dias atrás, eu fui uma música, né? E minha filha estava ouvindo e eu prestando atenção. Aquele momento em que o povo se aproximou do monte. Moisés falava com Deus e o povo ficava embaixo com medo, não queria subir, não queria. E aí o povo disse: Moisés, fala você. Nós não queremos, fala você. Eles não quiseram ter essa aproximação. Hoje, a Bíblia diz assim, ó, que eles não deram graças nem glorificaram a Deus. Antes, né, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Isso é a Lua. Isso é a placa tectônica. Isso é... Cientificamente eu concordo, mas precisamos glorificar e exaltar a mão de Deus, o poder de Deus na vida, operando ou agindo, sustentando, mostrando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Ele está no controle de todas as coisas. Então, capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 3, versículo 20, nós vamos ver isso, né? Depois do versículo 32, quando terminar aqui o capítulo, né, ele prova que o judeu também carece da graça de Deus. Carece da graça de Deus. Então, todos precisam da graça, da misericórdia de Deus. Amém? Eu vou encerrar
para não ficar muito longo esse vídeo. E os irmãos aí estão acenando, os irmãos aí estão mandando mensagens. Deus abençoe vocês. E um beijão. À noite nós estaremos de volta pregando a palavra. Pregando a palavra. Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoe a sua casa e a sua família, né? Em nome do Senhor Jesus. Demar, que maravilha, viu? Deus é nobre, amigo, tá bom? Eugênio, Deus abençoe a sua família. Nilcélia, Deus abençoe a sua família. Estou vendo Dani ali em cima, Deus abençoe. Deus abençoe Érica, Deus abençoe Léo, Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e aqueles que ainda irão assistir esse pequeno estudo, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.